dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Será que a gente sabe ouvir com o coração? Tantas vezes nós ouvimos e interpretamos aquilo que o outro está falando muito mais pelo conteúdo do que ter o interesse de entender o que o outro quer nos falar. Há um ruído muito grande, há uma diferença muito grande entre aquilo que muitas vezes as palavras revelam pelo seu significado e a verdade que quer ser comunicada. Às vezes um grito de protesto é muito mais do que um desejo de falar que está insatisfeito e revoltado. É um pedido de ajuda e a gente tantas vezes desconsidera tudo isso porque a gente não sabe ouvir com o coração. Também é de grande sabedoria quando a gente se permite deixar que as palavras sejam decantadas, as ideias, o pensamento. Às vezes a gente é rápido demais para querer responder e a gente não percebe que se dessemos um tempo, ouviríamos de uma outra forma e até responderíamos de um outro jeito aquilo que nos é falado, aquilo que nos é comunicado. Portanto, é preciso ter paciência para saber ouvir e não deixar que talvez um ressentimento, uma ideia distorcida possa comprometer o entendimento do diálogo. Seja paciente ao ouvir, mas acima de tudo, seja amoroso ao poder dar a resposta, ao poder falar quando você for provocado por alguma palavra que num primeiro instante não é compreendida. Este é o seu programa Despertar. Convido você para estar junto conosco. A gente volta já. Estamos de volta com o seu programa Despertar. Acho que você pensou um pouco a respeito de tantas situações que já se envolveu, né? E todos nós passamos por isso. Por termos feito um juízo equivocado, entendido mal uma palavra ou dito alguma coisa a mais fruto da própria emoção. Portanto, cuidado. As palavras podem ferir profundamente. As palavras têm esse poder de edificar e, ao mesmo tempo, as palavras têm o poder de destruir, de machucar profundamente. E eu quero, então, hoje fazer uso da palavra para homenagear hoje, dia do trabalhador rural, dia do motorista, né? E dia também, Rosângela, me ajuda, bom dia. Para escrever um livro, e você bem sabe disso, dá um trabalho danado, tem que ter pesquisa. Às vezes a gente termina de escrever e ali pensa, pronto, terminei. Né? Quando você termina de digitar a última página, vamos dizer assim, ali está começando ainda, tem um processo tão grande, né, de revisão, rever, ver parte por parte, depois de correção ortográfica, depois de diagramação, depois, ou seja, é uma verdadeira obra no sentido de que você tem que ter o cuidado mínimo a respeito daquilo ali. Eu procuro, quando estou escrevendo, Rosângela, pensar em cada situação de cada pessoa que está ali recebendo aquela palavra, aquela frase, né? É claro que diante da minha espiritualidade eu peço muito a Deus a graça de poder ser instrumento, de proporcionar o bem. Então é uma responsabilidade muito grande, cada um vivendo a sua dimensão naquilo que é chamado, convocado a comunicar a partir da escrita, né? E eu vivo muita alegria em poder escrever alguma coisa. Para mim é uma terapia, mas que para que eu possa colocar ou publicar, é como eu disse no primeiro bloco, eu deixo que a palavra possa decantar, ela possa ter um tempo de amadurecimento para então poder colocar aquilo que convém e que não convém. É assim que eu tento errar menos. Então, parabéns a você e parabéns a todos os escritores, especialmente os nossos escritores paraibanos. E a você também, né, amiga? Porque você escreve, claro. Eu sou só um jornalista, né, família? Mas para isso você precisa escrever e ter essa habilidade e esse dom reconhecido por todos nós aqui, graças a Deus. Vamos lá. Eu gostaria de um conselho, doutor Fabiano. Eu sou casada há 11 anos e tenho uma filha de 7.
Meu esposo foi meu primeiro namorado e até hoje vivemos juntos, casados no civil e no religioso. Discutimos muito e o respeito acabou. Nosso casamento está insuportável, essa é a palavra. Não existe amor, mas não gostaria de me separar. Quero cumprir o que prometi diante de Deus. Isso tudo começou depois que entrei na academia para fazer uma atividade física. Nunca fiz nada de errado. Nunca faltei com respeito ao meu marido. Mas ele não me respeita. Já até desejei a morte dele, depois de várias discussões e de ouvir coisas ruins. Estou muito magoada. O que faço? Amiga, me permita colocar aqui uma reflexão para você. Você diz querer fazer a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, você coloca como a vontade de Deus a permanência deste casamento onde você diz não existia um respeito e não existia o amor. Aí eu pergunto para você, é esta a vontade de Deus? Porque o que é o casamento senão a comunhão, a comunicação do amor? O que é o casamento senão essa verdade tão soberana que faz com que as pessoas desejem estar juntos, que faz da falta do outro uma realidade de oportunidade para que o próprio amor aconteça? Eu sei que eu estou falando em algo que talvez não seja mais possível, mas nessa situação é de se perguntar se este casamento deve continuar ou, melhor ainda, se esse casamento não já acabou. Porque o casamento, ele é muito mais, talvez você pense assim, do que um contrato firmado ou uma promessa feita. Porque o casamento, ela é a comunhão, né? Portanto, a verdade unitiva de corações. Então, se é possível fazer com que este relacionamento aconteça no amor, este casamento tem sentido de permanecer. Agora, não é um bem que você faz, nem mesmo em respeito a esta outra pessoa que você está, né, ao seu marido, em permanecendo diante de uma situação onde não há amor de sua parte. Talvez uma conveniência, talvez algo que paralelo justifique tudo isso, uma realidade econômica, uma vivência com relação aos filhos, mas que resultado isso traz, inclusive para crescimento e para o bem dos próprios filhos. Então, a família é a maior das instituições. Agora, é preciso se perguntar, é possível fazer com que o amor aconteça? Porque se o amor não acontecer, imagino que casamento não mais existe. Porque é fundamental que exista o sentimento entre o casal. Então, se trabalhar nessa perspectiva, a partir de uma conversa, de um diálogo e de uma mudança, de um renascimento. Aí você diz assim, isso é possível, Fabiano? É, desde que haja a realidade e o desejo de ambas as partes. Caso isso seja possível, no querer, no desejo dos dois, é possível começar. Mas de uma parte só, não será possível. E é preciso que você seja muito sincera com você. É o que você deseja que o amor aconteça? É o que ele deseja que o amor aconteça? Procure perceber onde você vê o marco de divisão. Havia uma insatisfação dele em você ir para uma academia, você com a vontade de ir. Houve aí, então, uma disputa, nem um foi capaz de amar para entender o outro, né? No sentido de dizer, não, isso para mim é fundamental e nada errado nisso, no sentido de que ninguém pode fazer uma negação de si ou ir além do que lhe é possível, como também a realidade do outro. Mas isso precisa ser conversado e dialogado. Porque se esta é a causa, e a gente precisa até colocar aqui uma interrogação, será mesmo que é isso? Ou já vem de situações de desconsiderações anteriores, recíprocas até, sem ter o interesse de buscar culpados com relação a isso tudo, né? Mas dentro de uma compreensão maior.
Até porque talvez este fato de ir ou não ir, de dizer não vá e de você dizer eu vou, essa situação, ela possa ter sido fundamentada, né, ter como raiz outras situações de desamor que precisam ser entendidas. Então, verifique bem. Há possibilidade do amor ressurgir? O que é o casamento tem a ver com amor? A partir dessas respostas, você poderá dar um direcionamento melhor para a sua vida, entre permanecer ou não permanecer nesse casamento. É isso. Estaremos de volta segunda-feira com mais Despertar. Até lá. Guarde isso, faça o bem, que o resto vem. Você fica com o programa Mulher Demais com a minha amiga Fernanda Albuquerque.